Neste vídeo, continuamos apresentando o traçado de gráficos utilizando o sistema Sage. Nesta parte, mostraremos algumas técnicas para acrescentar elementos a um gráfico. Inicialmente, eu vou lá na parte anterior, em que nós já havíamos traçado alguns gráficos, vou copiar os procedimentos necessários para o traçado daqueles mesmos gráficos. Pronto, aí se encontra o gráfico conforme havia sido obtido ao final do último vídeo. Agora vamos começar a acrescentar elementos adicionais a este gráfico. Primeiro, vamos colocar linhas de grade no fundo do gráfico. Eu pego aqui o comando que traçou um dos gráficos, por exemplo, o primeiro comando de plot que foi empregado. Vou redefinir este comando acrescentando a diretiva, grid lines igual a true. Lembro que os demais comandos se encontram gravados, então eu vou chamar todos os comandos P1, P2, P3, P4. P1 foi redefinido agora. Vamos avaliar. É este o resultado. A gente obtém um gráfico agora com linhas de grade ao fundo. É possível solicitar que sejam traçadas linhas de grade mais finas. Para isso eu vou repetir o mesmo comando anterior, só que ao invés de pedir gridlines igual a true, nós vamos pedir gridlines igual a minor. Verificando o efeito disso, está aí. Um gráfico agora com linhas de grade mais finas. Vamos agora, ao invés de acrescentar linhas de grade, nós vamos acrescentar uma moldura ao gráfico. Copiando aqui o comando anterior, eu tiro essa diretiva gridlines, substituo por uma diretiva frame igual a true. Vamos ver o resultado. Está aqui. O gráfico agora aparece enquadrado em uma moldura. E é claro, é possível em um mesmo gráfico colocar tanto a moldura quanto as linhas de grade. Basta colocar todas as diretivas dentro do mesmo comando de plot. Está aí o comando de plot que inclui tanto a solicitação da colocação de linhas de grade, quanto a solicitação da colocação de uma moldura. O gráfico fica com essa aparência. Prosseguindo, vamos agora mostrar como se faz a alteração do estilo das linhas traçadas. Para montar o exemplo, inicialmente eu venho aqui em cima, pego todo o conjunto de informações que foram utilizadas para traçar os gráficos, copio tudo aqui e nós vamos alterar o traçado do gráfico da função f, o gráfico em azul, definindo que o estilo da linha line style vai ser, por exemplo,
traço traço. Vai ser um gráfico tracejado. E o gráfico que traça a função g de x, a função que aparece em vermelho na figura, vai ter o line style igual, por exemplo, a traço ponto, verificando o que acontece. É esse o resultado. Prosseguindo, vamos agora colocar uma legenda no gráfico. Eu copio o comando anterior. Vamos tirar essa diretiva de linha tracejada ou pontilhada e deixar as linhas contínuas. E eu vou acrescentar agora a solicitação de legenda nos dois gráficos. Então, a diretiva legend label vou colocar simplesmente a informação de que a função plotada neste comando que a gente está trabalhando é a função f de x. No outro comando plot, que é o comando que plota a função g, eu vou colocar legend label igual. Aqui eu vou acrescentar a informação de que esta é a função g de x. Vamos ver o que acontece. Está aqui o gráfico agora com a legenda informando qual é cada um dos gráficos traçados. Eu chamo a atenção de que nesses comandos, quando a gente utiliza o texto entre cifrões, conforme a gente colocou aqui tanto neste comando quanto neste comando, o que se encontra entre os cifrões é um texto com a formatação LaTeX, que é o que aparece aqui. O texto, então, em uma notação matemática. Caso tirássemos esses cifrões, vamos ver o que acontece. A gente vê que aparece o texto, agora numa formatação texto. Vou voltar com os cifrões que fazem que a notação seja mais adequada para a representação de entidades matemáticas. Por fim, vamos experimentar um comando novo, o comando text. Então eu vou definir mais algumas variáveis que vão carregar um texto. A variável P5 vai carregar um texto que, por exemplo, vai explicitar qual é a expressão da função f, que, se vocês forem lá em cima olhar, tem essa composição que eu estou colocando aqui. x3 menos 6x2 menos 6x mais 9. Então, está aqui o texto a ser inserido no gráfico. É a expressão da função f de x, que eu coloquei de novo entre cifrões, o que significa que vai ser um texto formatado em LaTeX, e os cifrões também entre aspas, que são o sinal de que entre as aspas ou entre os apóstrofos a gente tem um conjunto de caracteres de texto. A seguir, o próximo argumento
é a posição no gráfico em que deve ser colocado o texto. Eu vou solicitar a colocação na posição 260. Notem que trata-se das coordenadas do próprio gráfico. Por último, eu solicito que o tamanho da fonte a ser empregado seja 15. Vou fazer um outro comando similar, agora colocando a expressão da função g de x, 3x2 menos 10x menos 5. Fecha cifrão, fecha apóstrofo, vírgula, as coordenadas onde o texto deve aparecer, 2,40, font size, tamanho da fonte, também 15. No caso desse texto que se refere à função g, eu também vou pedir que a cor seja vermelha. Por último, vamos acrescentar um texto que seria uma espécie de título para o gráfico. Notem que nesse texto eu não coloquei os cifrões, ou seja, esse texto de fato é um texto, não faz sentido ele ser formatado no formato de uma expressão matemática. Bom, peço para que esse texto seja colocado nas coordenadas 3,100. O tamanho da fonte vai ser um pouquinho maior para o título, font size igual a 20. Vamos pedir que a cor desse texto seja preta. Então, agora temos variáveis que armazenam comandos relacionados ao traçado do gráfico de P1 até P7. Essas novas variáveis foram criadas. Vamos lá. Todas as variáveis listadas, solicitamos então que o gráfico seja traçado. Finalmente, está aí o nosso gráfico, contendo o título, contendo a expressão da função f de x em azul. Notem que aqui no comando P5 eu não defini a cor. Quando a gente não define a cor, como sempre, sai a cor azul, por default. Em vermelho apareceu a expressão da função g de x. Finalmente, este é o gráfico que nos propusemos a plotar neste vídeo.